Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paixanalyticum. Hoje, com muita alegria, que eu recebo o meu amigo, meu parceiro, o Caio Oshima, que é psicólogo, psicanalista, desenhista, artista, ilustrador do livro Paixanalyticum, Psicanálise e Comicidade. Caio foi o meu braço direito, né, na elaboração do livro, que está no prelo, agora em novembro, né, já pela editora Escuta, vai estar indo para a gráfica, e agora no início de dezembro de 2020, ele vai estar sendo disponibilizado para compra já, Paixanalyticum com Análise e Comicidade, que tem a cara direta aí vamos assim, do punho, né, da essencialidade do Caio. Ele tem esse dom das artes, né, desde o primeiro contato com ele pelo Facebook, eu me encantei pela arte, me senti muito representado ali pelo colorido, né, pelo vivo do trabalho dele, e achei que o Caio, ele seria um bom veículo para execução dos meus pensamentos, do meu senso de humor, já que eu sempre tive tanta coisa dentro da minha cabeça e eu não conseguia fazer com que essas coisas que vinham na minha cabeça, essas imagens, pudessem aparecer, vir a público. E o Caio teve essa sabedoria de conseguir realizar isso. Mas, enfim, estou dizendo isso brevemente. Antes, eu queria que o Caio pudesse falar um pouco dele, se apresentar aí, para a gente dar início à nossa conversa de hoje. Caio, seja bem-vindo. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite do trabalho, né, de ter feito o livro, de toda essa representação, né, que a arte possibilita e tal. Mas essa conversa também, acho que é muito importante, né? A gente está fazendo. E para mim é sempre um prazer, né? E ainda juntar os dois assuntos, né, que é uma coisa que você sempre falou, né, que é a questão da psicanálise, é a questão da ilustração e do jeito que se aborda a coisa, né? Acho muito legal essa pegada do humor da psicanálise, que é realmente uma quebra de paradigma de muita coisa, né? Você sabe até melhor do que eu. É isso. Imagina, Caio. Não, é realmente o livro ele une, né, de uma maneira visceral o humor, a arte, a sátira, a psicanálise, a minha vida. Ele é uma crítica política à psicanálise, a uma certa forma de psicanálise, né, de transmissão à psicanálise. Ele é um testemunho de uma experiência clínica em parte pautada no humor. Tem 30 vinhetas clínicas, mais anedotas e outras passagens clínicas que eu misturo um pouco com piada mesmo, inventada, com interpretação, né, que é a última parte do livro que você nem viu ainda, Caio, que eu coloquei depois, que é o No Explanation, é o não sentido aí da piada, né, deixo em aberto essa questão. Então, é isso, né, o livro ele tem esse tripé da minha vida, da minha clínica e da minha mensagem para a psicanálise. E é por isso que a tua parceria comigo foi fundamental nesse sentido de quebra de protocolos aí do status quo, né? Eu acho que tanto a arte como o humor, como a psicanálise se dão as mãos porque tem esse objetivo de serem vieses subversivos. A arte tem esse poder de subversão, assim como a psicanálise e o humor, né? O Lacan falava de subversão do sujeito, né? Então a psicanálise ela subverte o olhar que a gente tem das coisas, mostrando que a consciência não domina tudo, que a gente não tem controle de nós mesmos. E a arte vem mostrar a vida de uma outra forma, mais singular, mais viva, assim como o humor com a sua inventividade, com a sua irreverência. Então, eu queria escutar um pouquinho de você, seria legal você falar um pouco do teu percurso, Caio, para que o público te conheça, como é que foi essa questão da arte, é desde pequeno, como é que foi a tua escolha pela psicologia, fala um pouquinho de você. É o que eu sempre falo, né? Eu sou psicólogo, psicanalista de formação e artista de coração, né? Então, eu sempre fui artista e com o tempo eu escolhi psicologia e depois a psicanálise em si. Uhum. Minha relação com a arte, eu acho que é desde sempre, né? Talvez até antes de mim,
que tem uma questão, talvez seja mais um jeito de falar, né? É um jeito, é uma linguagem, né? Eu uso muito para expressar muitas coisas que eu quero, né? O que eu desejo, e vira e mexe, que nem no seu caso, fazer o que o outro quer, né? Escutar o que você quer e conseguir compor isso numa imagem, né? Uhum. Traduzir isso nessa linguagem, né? No caso, pelo olhar. E eu acho muito importante essa questão para a psicanálise com a arte, né? Como você mesmo disse, tira essa coisa que a arte faz, que é de tirar do lugar comum, né? Acho que a psicanálise tem muito disso, né? De questionar, de pontuar. E se tratando de arte visual, tem uma coisa que, na medida que você olha, você é olhado, né? É ver e ser visto. E não dá para desver as coisas, né? Quando você olha, já foi. E é Uhum. interessante fazer isso com as piadas do livro, porque quando você coloca os personagens, o Freud, o Lacan, Klein, em um outro contexto, que não é aquele contexto que a gente está até confortavelmente vendo, ele te tira do lugar comum, né? Ver o Freud em uma dada situação, né? Você toma um susto, né? Você fala, puxa, não é isso que eu esperava, mas está lá, né? E aí acho que o cômico entra, né? O que eu faço com isso, né? Acho que é isso. Não, legal, Caio. Realmente a ideia do livro é psicanálise é como paixão, né? Por isso paixanalítico, Chão na rede. comicidade, né? Quer dizer que é uma palavra que se fala pouco, né? Ela até existe, né? Aí eu brinco que é a comiacidade, né? De psicanálise. Então eu me nutro da psicanálise, de várias psicanálises ao mesmo tempo. É uma psicanálise, mas ela é plural, então são várias dentro de uma, né? De um corpo, de um tronco com seus ramos, né? E essa psicanálise ela pode florescer dentro de nós a partir de um estilo próprio, de um estilo singular, mas para isso a gente precisa ter coragem. Então, eu procurei ilustrar, né, se fosse um livro ilustrado, justamente para mudar a linguagem habitual, mudando os analistas de lugar, subvertendo então a ordem das coisas, colocando eles no banheiro, fazendo besteira em filmes, né? Para mostrar justamente o lado humano e divertido deles, né? E é justamente isso que eu sou, um cara humano e divertido, e de alguma forma, quando eu me iniciei na psicanálise, na psicologia, eu não era assim, eu era um tanto fanatizado, engessado, e eu demorei uns anos para sacar o quanto eu precisava resgatar essa minha vida infantil. Então, justamente o nosso entrosamento dentro do que eu sinto, ele permitiu esse advento da minha condição infantil brincalhona, né? Onde eu podia transformar os analistas em heróis e ao mesmo tempo como parceiros e como figuras leves, que nos permitem saborear melhor a vida. E eu acho que os psicanalistas deviam fazer mais isso em geral com os seus mestres e teorias, ou seja, sair um pouco desse lugar do discípulo, daquele que obedece, para encontrar uma posição subjetiva, pulsional e operar a psicanálise ao seu modo, se nutrindo deles, rindo com eles, numa espécie de mesa de bar. Então essa foi realmente a ideia do livro, né? Agora, como foi para você assim no início? Você sentiu alguma dificuldade? Porque iam vindo as piadas na minha cabeça, nem sempre são piadas mesmo, são situações meio cômicas. Tem a ver um pouco com uma atmosfera onírica. O livro ele se confunde um pouco com sonhos, com devaneios, não são propriamente só piadas no sentido de formações assim verbais, né, de trocadilhos ou algo assim. Se confunde um tanto com o sonho. Como foi para você me escutar e ir desdobrando isso em imagens, Caio? Primeiro, eu achei que foi um desafio bem interessante, né? Porque, como eu disse, eu estou acostumado a fazer para mim. Aquela coisa de traduzir o que eu penso, o que eu sinto através de imagem. Colocar um outro nessa jogada, então era um trio, né? Era eu, você e a arte. E hora outra a psicanálise, né? É Uhum. um desafio porque
não só compor a imagem, mas pegar a essência da piada em si, né? Porque muitas vezes acho que na piada contada tem uma coisa que falta, né? Tem que ter um tropeço ali. Uhum. Né? E pegar essa sacada da piada, acho que foi o maior desafio, assim. A imagem em si, né, por artista, assim, é fácil, mas a sacada da piada deu um pouco de dificuldade, mas rolou. E é engraçado porque na medida que você me contava a sua ideia, eu ria, né? Era engraçado. E aí depois passar esse riso, né? Como passar esse riso? Transmitir através de um olhar, né, da imagem. E acho que a coisa mais gostosa dessa produção toda foi isso, né? Transmitir o riso através do olhar, né? Sim, e realmente, por mais que eu pedisse para você, monta uma cena assim assado com esses personagens e tal, digamos, dando o roteiro e ao mesmo tempo tentando dirigir a arte não de alguma maneira dirigível, né? Então você acabava fazendo coisas que não eram uma reprodução, uma cópia da minha cabeça, até porque é impossível fazer isso. Então, justamente a riqueza do trabalho é que na ilustração tem um traço, uma característica sua, né, daquilo que você escutou do que eu fiz e do que eu falei, melhor dizendo, e o teu trabalho de executar isso numa imagem, né? Então, as imagens, elas têm um descompasso, tem um real aí entre o que eu imaginava e o que você imaginou e efetivamente realizou com as imagens, né? Sim. Então, justamente esse é o encontro entre duas pessoas, que não há uma simetria, né? O Lacan já dizia, não há relação sexual. Tem uma aproximação, né? Inclusive, a gente faz uma brincadeira com essa, numa das charges, né? Não há relação sexual lá no livro, né? E é uma charge meio clichê, né? Do tipo, o Lacan deve ser um cara frustrado, né? Nunca transou com ninguém, né? A gente ora por esse lado. É uma intervenção, é uma consideração meio clichê, já na época que ele falou isso já foi levantado, né? Saiu no jornal, uma coisa assim, né? Dr. Lacan. Não, era sobre a mulher não existe, né? O Dr. Lacan não é muito fã das mulheres, né? Então ele estava meio no radar ali na época, então a gente não perdeu essas coisas de vista, né? Mas eu acho interessante isso, né? Que da mesma forma como alguém sonha e relata o sonho na análise, o que se interpreta é o relato do sonho, a partir das associações que esse relato também traz. Você relata o sonho e já vai associando sobre ele. Então, o sonho mesmo se perde. A mesma coisa aqui, né? Você trabalhou no sentido de uma imaginarização do símbolo, que é a formação de um sonho. Ao passo que na psicanálise, no tratamento, é a simbolização da imagem. Eu ponho o sonho em palavras. Aqui é o contrário, eu tinha as palavras e você trouxe ao sonho. Então, nesse processo de você transformar as palavras em sonho, né, em imagens, também há uma perda, também há um descompasso. E eu acho isso enriquecedor. Não é ruim, pelo contrário, né? É enriquecedor porque mostra que dentro de uma relação é possível, a relação é possível existir dentro de um descompasso entre as mentes e os corpos. Uhum. Sim. E é interessante essa coisa da piada que passa de você para mim e passa para o desenho, né? Uma coisa que surge aí na sua cabeça e vem passando e cai num papel, né? E aí passa para quem está lendo e para quem vai ver o papel, né? Exatamente, que aí já tem um outro efeito, né? Que de alguma forma a gente não sabe se a pessoa vai achar engraçado, se ela vai gostar. Tem uma coisa que foge do nosso controle aí. Isso toda vez que se publica um livro também, né? De alguma forma, mas ainda mais um livro ilustrado que de alguma maneira tem uma condensação ali de coisas, né? Nem tudo é passível de ser explicado. O Freud explica, fracassa aí mesmo em algum ponto. Então, a gente retoma um tanto essa questão do imaginário no livro, lembrando aquela máxima, uma imagem diz mais que 1000 palavras. Às vezes você não precisa ler um texto inteiro,
ler um livro de um assunto para entender uma mensagem. Quer dizer, são formas complementares de você acessar aí um saber, produzir um saber, alcançar aí parte de uma verdade, né? Mas a imagem, ela tem uma forma, e o riso, né, a piada tem uma forma mais singela, mais singular de transmissão. Sim. Então, é isso, a gente resgata a possibilidade de transformação subjetiva a partir do imaginário, o que vai um pouco na contramão de um analista lacaniano clássico que vai descer a lenha no imaginário, dizendo que aquilo não é o inconsciente, né, e tudo mais. E justamente o inconsciente, né, surge para a psicanálise em parte através dos sonhos, ele aparece através das imagens, né? Então ele está lá de alguma maneira. A gente precisa se debruçar sobre ele, né? Uhum. Sim. E aqui? O que mais? Sim, a gente não combinou nada, né, pessoal, de, assim, só deixamos espontâneo, né, esse diálogo e realmente, enfim, eu acho que sempre quando se lança um livro, é um livro aí meu, mas ao mesmo tempo ele é um livro do Caio também, né, de certa forma, porque o Caio está presente através das imagens, e por isso que o Caio ele é uma espécie de analista às avessas, ou seja, ele me ajudou a trazer através das imagens o que eu penso, e não só o que eu digo, o que eu penso no sentido do que eu imagino. E esse é um exercício raro na psicanálise, né? É o exercício inverso. Então, modéstia à parte, acho que uma das riquezas do livro está aí. Além do mais, a gente vive numa era digital. E tudo agora é Facebook, Instagram, né? Nós estamos cada vez mais visuais. As pessoas leem menos texto. Então, se vocês forem ver, o livro ele tem 150 e poucas páginas, sendo que dessas mais ou menos 100 páginas são ilustrações. De 90 a 100 páginas são ilustrações. Então, é um livro que tem uma estética própria, né? É um livro fundamentalmente estético, um livro muito visual. E isso não necessariamente é um demérito, né? Às vezes tem pessoas que condenam, né, vai ficar vendo televisão, YouTube, por que você não lê um livro? Mas muitas vezes, se a gente puder explorar bem essa questão das imagens, elas também são uma forma de transmissão, inclusive de uma forma leve e lúdica, né? Então, o aviso ao leitor aí, para quem quiser comprar o livro, entrar em contato aqui com a gente, de repente até contratar os serviços do Caio, ou comprar trabalhos dele, né? Nós estamos aí mostrando as fotos, as imagens dos trabalhos dele, não são do livro, mas são dos trabalhos do Caio como artista, e fiquem à vontade aí para saborear, então, o leitor, ele pode se permitir sentir, se conectar com o livro, sem que ele esteja preso dentro de uma esfera racional, embora na parte em que eu escrevo eu procurei ser bastante didático, para mostrar um pouco do que seria uma clínica em parte pautada pelo humor. Então, o objetivo desse livro é uma transmissão leve da psicanálise sem maestria, sem instituir uma nova ordem, sem colocar uma burocracia na frente das pessoas. Então, é um livro que precisa de um espírito, de uma pulsão daquele que vai lê-lo, né, que vai apreciá-lo, para poder se colocar, se conectar com o livro. Sim. Eu acho que já começa até pelo nome, né, Daniel? Já traz essa marca da paixão, né? Que assim como a paixão, o humor e muitas vezes a risada, ela invade a gente, né? Ela afeta. Exato. A gente é afetado pela paixão, a gente é afetado pelo riso, né? Quem é que nunca segurou o riso num momento que não poderia rir, né? Ele vem, né? Exatamente, o riso é pulsão, né? O humor é pulsão. Então,
o livro se chama Psychanalytikon, é considerar que a psicanálise é uma forma de resgate ou de construção de construção da paixão pela vida. E as artes e o humor são formas passionais de expressão da vida. O que muitas vezes um texto escrito, teórico, denso de psicanálise não é. Aquilo afasta a gente, aquilo é pesado, é indigesto. Os próprios psicanalistas, às vezes, se tornam veículos de transmissão do mal-estar. Parece que eles sempre estão numa posição assim, meio, não acredito em nada, a falta, o desejo, vir a ser, mas eles acabam estando ali presos numa certa atmosfera densa. Então, nada melhor do que para uma psicanálise leve, passional, que busca resgatar ou construir a paixão pela vida, a gente usar uma linguagem também passional. Por isso que o Caio comentou do livro procurar ser uma quebra de paradigma. Obviamente que não sabemos a extensão que o livro vai ter, claro, mas mesmo que seja uma extensão singela, né, a gente espera que seja um plantio aí de sementes para que algumas árvores germinem, né? A quebra de paradigma pode ser singular, né? Também não precisa ser algo assim magnífico, né? Ou senão também a gente acaba caindo numa condição de onipotência e é muito perigoso disso também gerar um efeito de massa e de maestria, que é justamente um outro ponto que a gente desenvolve no livro, né? Aí de romper com uma massificação de ideias e de atitudes clínicas na psicanálise. A psicanálise precisa cada vez mais resgatar o artista interior que existe dentro dos analistas e não tentar adaptá-los a protocolos ou a burocracias ou anseios dos supervisores ou das instituições pré-estabelecidos, muitas vezes por motivos políticos, ideológicos e econômicos, né? Então, para quem acha que o humorista não leva nada a sério, não, pelo contrário, é levar tanto a sério a vida e as coisas que a política ela pode ser exercida através do humor e das artes, como elemento subversivo de contestação, e que é diferente daquela contestação clássica do raivoso, do militante, que está sempre criticando alguma coisa, está sempre enfurecido com alguma coisa. Então, a gente pode criticar e questionar e tentar mudar as coisas sendo livre, leves e soltos também. A ideia do livro vai nesse sentido, mas para isso, cada analista na sua vida precisa se permitir ser livre também, e é isso que eu busquei mostrar no livro que o Caio, de uma maneira muito sábia, pôde me ajudar a realizar. Eu fiquei pensando, não me lembro muito bem de quem é a frase, Daniel, talvez você lembre que através do humor pode-se dizer muita coisa, inclusive a verdade, né? Uhum. Acho que o livro passa por aí, né? Ele aponta, de uma certa forma, ele faz uma denúncia a essa psicanálise que você diz, né? Que é essa coisa burocrática, que cria esse comum, né? Tenta fazer uma horizontalização do psicanalista, né? Exatamente, porque na arte não há hierarquias, né? Na arte não há poder, pelo contrário, a arte ela subverte o poder e a hierarquia, né, Caio? Então, é nada mais profícuo do que uma aliança com o humor e com a psicanálise. Afinal, Freud tanto falava da sublimação, mas o que é a sublimação propriamente dita? Como a gente opera a sublimação na análise? Está o analista suficientemente sublimado ou não? Então, o livro ele tem esse objetivo de dar uma resposta através da pulsão sobre o problema da sublimação que vem desde Freud. Ou seja, como a gente atua sobre o campo do gozo? Promovendo o gozo, um outro gozo. Um gozo que está alinhado com o desejo, um gozo lúdico, um gozo divertido, não um gozo que depõe contra o sujeito, que o impede de existir, o abafa. Então, gozo é necessário, as pessoas precisam gozar.
A questão é como elas gozam. Então, o gozo, sim, tem gozos que podem estar aliados com o desejo. E por isso existe um gozo aí entre o Caio e eu. É uma forma da gente se divertir juntos com essa empreitada de Paixanalítico. Sim. É isso. Legal, Caio. Então, pessoal, foi muito gostoso o encontro de hoje. Vocês podem entrar em contato com o Caio. Você quer falar de que maneira poderiam entrar em contato com você, Caio? Instagram, e-mail, telefone? Isso, eu acho que mais pelo Instagram, porque lá já tem meus trabalhos, a pessoa pode entrar, pode olhar, ver o que ela gosta, né? E acho que vai tá por aqui também, né? Onde vai estar o link e o nome, mas é Caio Oshima, é o meu nome, é o mesmo nome que está no Instagram ou no Facebook. Mas é isso. Qualquer coisa pode mandar uma mensagem, ligar, tanto faz. Muito bom, pessoal. Então, por hora, nós encerramos aí o trabalho do ano com o canal Paixanalítico, com esse especial de hoje, né? O diálogo com o Caio. E não sei ainda o destino do canal, qual será, até porque o canal foi criado para desdobrar através de vídeos, né, o tema do livro, embora, obviamente, que eu não tenha falado nos vídeos só sobre situações do livro. Então, eu acabei falando de mais coisas, ampliei coisas que não estão no livro, inclusive dando exemplos que não foram publicados lá, né? Então, o canal, ele é uma complementação do livro, ao mesmo tempo que ele é um aquecimento, ele é uma complementação. Ele tem mais coisas aí que o livro, enfim, é diferente, tá? Então, quem gostou do canal, acompanhou os vídeos, está convidado aí para seguir com o livro e, enfim, não sei que rumo vai tomar, se vai ter um Paixonalite com 2, eu estou compilando novas piadas, novas intervenções clínicas, mas por hora vocês podem acompanhar o coletivo em Familiares, lá no Facebook, nós também temos um canal no YouTube, vai estar aí na descrição. E para quem gosta de peso, de dietas ou de comer simplesmente, tem o canal Nós do Comer, o grupo Nós do Comer também, que eu faço parte de interface entre psicanálise e nutrição. Tá bom, pessoal? Então ficamos por aqui. Caio, muito obrigado pela presença e Obrigado eu. de novos trabalhos aí, de novas parcerias. Obrigado, eu que agradeço, Daniel. Valeu. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até.